Dando continuidade às nossas análises de controle de qualidade do leite, vamos lembrar que o leite é uma emulsão de gordura estabilizada num soro que contém na solução carboidratos, proteínas, sais minerais e pequena quantidade de lecitina, ureia, ácido cítrico, ácido lático, ácido acético, vitaminas e enzimas. Aqui nós podemos observar diferentes momentos, de coleta do leite. Então, nós temos a parte da ordenha, um transporte rudimentar, ordenha mecânica. Aqui nós temos o processo industrial, onde o leite é processado e onde ele vai ser então embalado e distribuído para o público consumidor. Essas análises bromatológicas, elas têm a finalidade de verificar a autenticidade dos alimentos, dar garantia de qualidade, detectar fraudes, verificar a qualidade inferior ao declarado no rótulo, se isso estiver presente, ou seja, verificar qual é a qualidade do produto, se ela está de acordo com o que está declarado no rótulo, também por questões econômicas e também tem a finalidade de verificar a segurança alimentar. De acordo com a Instrução Normativa número 76, de 26 de novembro de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi aprovado um regulamento técnico que fixa e identifica a identidade e as características de qualidade que devem ser apresentadas pelo leite cru refrigerado, pelo leite pasteurizado e pelo leite pasteurizado tipo A. Então, essa instrução normativa veio dar essas informações e essa classificação para o leite cru refrigerado, leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. Então, em relação ao leite, vejamos quais são as análises que devem ser feitas. Então, podem ser feitos exames bacteriolíticos, com determinação da contagem das bactérias que são viáveis de desenvolvimento dentro do leite, teste de redução do azul de metileno e o teste de coliformes. Outra análise que é realizada é para verificar a detecção de preservantes. As análises fisicoquímicas envolvidas, elas determinam proteína total, lactose, que são os carboidratos, sólidos não gordurosos e totais, faz a determinação da gordura, verifica a acidez através da acidez quantitativa, que é a acidez titulável, ou acidez potencial, e qualitativamente pela prova do Alizarol. Verifica também a adição de água através do índice crioscópico e da verificação da densidade do leite. É feita também a detecção de substâncias que provocam a adulteração no leite, como determinar o teor de açúcar, determinar a presença de detergentes, a determinação de ureia. Após o leite ser ordenhado de forma mecânica ou manual, esse leite vai ser encaminhado. Inicialmente ele vai ser refrigerado, ele é filtrado, refrigerado e armazenado pelos produtores até ser transportado às indústrias ou aos laticínios, onde ele vai ser analisado ainda cru, após passar por processo de filtração, homogeneização e resfriamento em tanques apropriados. As análises fisicoquímicas que serão realizadas no leite deverão apresentar os seguintes resultados: teor de gordura de 3 gramas por cada 100 gramas, então os valores aqui são dados em forma percentual. A proteína total, 2,9 gramas, isso aqui no leite fluido. A lactose anidra, 4,3 gramas. Os sólidos não gordurosos, 8,4. Sólidos totais, 11,4 gramas, todos eles dados em gramas por cada 100 gramas de leite. A acidez titulável, que deve ficar entre 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por cada 100 mililitros. A estabilidade ao alizarol, cuja concentração é de 72%, onde aqui ele deve dar negativo para a acidez, é uma prova qualitativa por colorimetria. A densidade relativa na temperatura de 15 graus
deve estar entre 1,028 a 1,034 e o índice crioscópico de menos 0,530 a menos 0,555 graus Ortvet negativos, que são equivalentes a menos 0,512 graus centígrados, variando até menos 0,536 graus centígrados. Em relação à composição e à qualidade do leite cru, quais são os critérios que devem ser observados? A composição do leite ela é bastante variável porque ela depende de vários fatores. Então, ela depende da raça, de quantas ordenhas são realizadas no período de 24 horas. Tem variações também para os diferentes quartos do úbrio do animal. Qual é o período de lactação, se está no início, no meio ou no fim desse processo de lactação. As estações do ano também interferem em função da quantidade, do tipo de alimento que é fornecido, da temperatura. Isso tudo influi na produção do leite e, consequentemente, na sua composição. Quais são os alimentos que o animal ingere? O nível nutricional desses alimentos vai interferir bastante na composição do leite. A temperatura ambiente, que favorece uma menor situação para os animais, diminuindo o estresse, a saúde dos animais e também a idade do animal. O leite cru deve apresentar os seguintes requisitos de qualidade para que ele possa ser processado. Então, ele não deve apresentar resíduos sólidos de produtos de uso veterinário nem de nenhum tipo de contaminante. A contagem de placas deve ser no máximo de 300.000 unidades formadoras de colônia por mililitro. A contagem das células somáticas, no máximo 500.000 células somáticas por mililitro. As células somáticas, elas são um indicativo da saúde do animal. É proibido o uso de aditivos ou de coadjuvantes de tecnologia que serão utilizados no processamento, mas não podem ser utilizados no leite cru. Quando proveniente de posto de refrigeração, deve ser identificado por meio de rotulagem e transportado em carros tanques isotérmicos que vão manter a temperatura do leite, e todos os equipamentos que são utilizados, durante esse transporte, eles devem ser lacrados e acompanhados de boletim de análise do laboratório do estabelecimento expedidor. O leite cru, recebido em latões, deve atender os mesmos critérios que são estabelecidos para o leite cru refrigerado, com exceção da temperatura, que é levemente maior. Vejamos aqui as características físico-químicas após o leite cru ser pasteurizado. Então, o teor de gordura ele é variável em função do tipo de leite que está sendo comercializado. Então, nós temos o leite integral, onde o mínimo é de 3 gramas por 100 gramas, ou seja, 3%. No leite semidesnatado, varia de 0,6 a 2,9% o teor de gordura. Já no leite desnatado, você vai encontrar no máximo 0,5 gramas por cada 100 gramas. A acidez fica entre 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por cada 100 ml de leite. A lactose anidra, 4,3 gramas, aqui nós estamos falando de leite fluido. A densidade relativa para o leite integral, 1,028 a 1,034 gramas por mililitro. No leite desnatado, ela é levemente maior, porque a gordura ela é um dos componentes de baixa densidade. Então, se você retira a gordura, a densidade tende a aumentar. O índice crioscópico não vai variar, é de menos 0,512 a menos 0,536 graus Celsius. Os sólidos não gordurosos, mínima de 8,4 gramas por cada 100 gramas do leite integral. Para os demais teores de gordura, deve ser corrigido pela fórmula. Para os sólidos não gordurosos, em gramas por cada 100 gramas, através desse fator. O teor de proteína total, 2,9 gramas por 100 gramas, lembrando que isso aqui é o leite fluido. E os testes enzimáticos devem ser feitos da fosfatase e da peroxidase, sendo que a fosfatase é negativa e a peroxidase deve ser positiva. Isso aqui avaliam o processo de pasteurização. Em relação à densidade do leite,
que nós podemos observar? Lembrando que densidade é uma relação entre o peso e o volume do material que você está determinando. Nesse caso, a densidade do leite ela é verificada a 15 graus centígrados. Na análise é utilizado um equipamento denominado termolactodensímetro, ele vem acoplado com um termômetro e o densímetro. E nós deveremos fazer a correção do valor da densidade caso a temperatura não esteja a 15 graus centígrados, da seguinte forma: essa correção vai ser feita acrescentando 0,002 para cada grau se o leite estiver acima de 15 graus, ou será subtraído este mesmo valor caso o leite esteja com a temperatura inferior a 15 graus. Um leite normal, ele apresenta uma densidade que varia de 1,028 a 1,034 gramas por centímetro cúbico. Aqui nós podemos verificar como é a localização da densidade no termolactodensímetro. Se o leite é um leite normal, ele vai ter então a densidade na faixa de 1,028 a 1,034. Caso esse leite venha a ser desnatado, nós vamos ter uma densidade levemente maior. Aqui na escala do termolactodensímetro, à medida que vai para baixo, a densidade aumenta. Porque no leite desnatado é retirado o componente de menor densidade, que é a gordura. Então, os componentes restantes têm densidade acima de 1 e a densidade então tende a aumentar. Um leite onde for colocado água, nós vamos verificar uma densidade menor do que 1,028, porque a densidade vai tender à densidade da água, que nesse caso, como a densidade da água é 1, ao acrescentar água, a densidade então vai diminuir. Vejamos aqui uma forma para a gente compreender melhor estas informações. A densidade da gordura ela é aproximadamente 0,927 gramas por centímetro cúbico. É a menor densidade dos componentes do leite. Então, no leite desnatado, a gente poderá encontrar uma densidade acima de 1,034, como geralmente é observado 1,035 gramas por centímetro cúbico. Quando nós avaliamos um leite com teor normal de gordura, mínima de 3%, nós vamos encontrar uma densidade dentro desse intervalo, de 1,028 a 1,034. Se o leite tiver com teor de gordura acima de 3%, por exemplo, 4,5% de gordura, a densidade desse leite será menor, porque nós teremos um componente aí que é a gordura, que a densidade é menor, abaixo de 1, então vai puxar a densidade, o valor da densidade para baixo. A densidade abaixo do mínimo fornece uma indicação de adição de água no leite. Isso vai causar problemas nutricionais ou é consequência de problemas nutricionais do animal, ou retirada de gordura mesmo. Quando nós tivermos a densidade abaixo do valor estipulado, é adição de água, ou então nós temos alguns problemas nutricionais em relação ao alimento. Como nós podemos medir corretamente a densidade do leite e fazer essa interpretação? Então, nós vamos precisar do leite, de uma proveta e do termolactodensímetro. O termolactodensímetro será colocado suavemente dentro do líquido contido na proveta, é uma proveta de 1000 mililitros, para que a gente possa fazer a leitura. Aqui nós vamos observar, esse aqui é o termolactodensímetro, e ao colocá-lo dentro da proveta contendo o leite, na temperatura de 15 graus centígrados, nós vamos verificar aqui a leitura correspondente à hora que houver a estabilização com a temperatura. Como nós vamos fazer essa interpretação? Um leite normal vai apresentar a densidade variando de 1,028 a 1,034. Se houver adição de água no leite, que é a fraude mais frequente, a densidade vai tender à densidade da água, então a densidade vai diminuir. Se houver adição
de outros componentes. No caso aqui, farinha, amido, são substâncias sólidas, elas vão fazer com que a densidade aumente. Outra análise que é feita é a determinação do teor de gordura e ela é feita utilizando o método de Geber, que consiste numa propriedade que o ácido sulfúrico, numa densidade específica, tem de dissolver a caseína sem afetar a porção lipídica. Nesse caso, nós vamos utilizar um equipamento chamado butirômetro. O butirômetro tem essas características aqui, ele tem uma parte onde tem uma graduação, que é onde será verificado qual é o teor de gordura do leite após a adição do ácido sulfúrico e um processo de centrifugação que vai separar a gordura do restante do material. A análise ela é feita com 10 ml de ácido sulfúrico de densidade 1,820 a 1,825 gramas por mililitro, com 11 ml da amostra, que no caso é o leite, que deve ser colocada suavemente pelas paredes para não formar espuma, e a gente adiciona de 1 a 1,5 ml de álcool isoamílico, que vai quebrar a tensão interfacial entre o ácido e o leite. Como a diferença de densidade é muito grande, quando eles são colocados em contato, não ocorre uma mistura imediata. A presença do álcool isoamílico ajuda a quebrar essa tensão interfacial para que a gente possa fazer a homogeneização dessa mistura. Então, a função do álcool isoamílico é diminuir a tensão na interface entre a gordura e a mistura do ácido do leite, e desta forma vai então facilitar a separação da gordura, que vai ficar visualizada dentro dessa escala do butirômetro. Aqui nós temos a centrífuga, que é utilizada para fazer a rotação e consequente sedimentação da parte líquida da parte lipídica. A parte lipídica vai ficar na parte superior, onde nós temos essa graduação. Aqui nós temos a centrífuga fechada e aqui a gente tem a centrífuga aberta. Quando nós colocamos o ácido sulfúrico, nós vamos observar e misturamos, a gente observa a formação dessa substância escura devido à presença do ácido sulfúrico com a matéria orgânica, e aqui nós vamos observar na escala a quantidade, ou a fazer a leitura do teor de gordura existente nessa amostra. Dessa figura aqui da direita, a gente tem o butirômetro antes de fazer a homogeneização. Dá para a gente observar que o leite está em cima e o ácido sulfúrico encontra-se na parte inferior do butirômetro. Forma-se um coágulo e a gente vai homogeneizando isso suavemente por inversão até que a solução fique desta cor. Aí vai ser levado então na centrífuga e após 5 minutos nós vamos ter a separação da fase lipídica. Aqui dá para a gente fazer a leitura aqui também do restante da mistura. Um outro resultado importante é denominado extrato seco total e extrato seco desengordurado. O extrato seco ele é feito após a gente realizar algumas análises no leite. Então, os componentes do leite, gordura, proteína, lactose e cinzas, com exceção da água, são aquelas substâncias que vão formar o que nós denominamos de extrato seco total. E são importantes devido ao valor nutricional que apresentam. A verificação do extrato seco ela é feita através dos métodos gravimétricos, quando eu desidrato a amostra do leite de peso conhecido, então eu vou fazer esse cálculo. Ou utilizando um disco chamado disco de Ackermann. Nesse disco, nós vamos colocar algumas informações já obtidas e vamos então, aqui são vários círculos, eles são móveis, e a gente vai colocando então o teor de gordura que a gente tem aqui, a densidade, e o disco nos fornece qual é o teor de extrato seco desse material. Então, o teor de sólidos no leite vai determinar o seu valor industrial, pois quanto mais gordura e proteínas tiver, maior vai ser o rendimento no processamento de derivados lácteos.
O extrato seco desengordurado corresponde aos componentes do leite, com exceção da água e da gordura. A utilização do disco de Ackermann apropriado nos dá condições de determinar o extrato seco total por meio dos valores da densidade e do teor de gordura. Então aqui nós temos dois círculos, né? Em um deles a gente coloca qual foi a densidade verificada para esse leite e qual foi o teor de gordura. Quando a gente ajusta essas duas informações, o disco nos fornece qual é o extrato seco total. Então, a determinação do extrato seco total por meio do disco de Ackermann, reforçando, ela é feita da seguinte forma: esse disco consiste de dois discos com raios diferentes que são sobrepostos e unidos no centro por meio de um pino. O disco superior e menor expressa o resultado da densidade, enquanto o disco maior e inferior expressa o valor de gordura. É uma metodologia simples e rápida, onde o valor do extrato seco total é determinado fazendo-se coincidir os resultados de gordura e densidade nos dois círculos. O valor do extrato seco desengordurado é obtido subtraindo o valor de sólidos totais do percentual de gordura da amostra. Então, é um método que leva apenas alguns minutos. Então, se eu tenho o extrato seco total, eu tenho o teor de gordura. Se eu subtrair o extrato seco total, eu extrair a gordura, eu vou ter então o extrato seco desengordurado. Quando o leite é pasteurizado, é importante verificar se esse leite foi pasteurizado adequadamente, na temperatura correta. Então, na rotina dos laticínios, o processo de pasteurização é avaliado pelas análises das enzimas fosfatase alcalina e peroxidase. Nós vamos fazer aqui a prova da peroxidase. A peroxidase é uma enzima que é termorresistente, é encontrada naturalmente no leite e não é destruída pelo processo da pasteurização, que ocorre na temperatura entre 70 e 80 graus, por alguns segundos. Esse processo aqui, ele acontece geralmente na temperatura de 75 graus. O teste da peroxidase no leite, ele deve ser positivo, ou seja, a peroxidase não vai ser destruída nessa temperatura, porque ela é uma enzima termorresistente. A destruição vai acontecer se a temperatura ultrapassar a temperatura de pasteurização, que é esse intervalo de 70 a 80 graus, ou ela acontecer por um tempo maior. Se o leite for fervido, também vai destruir a peroxidase. Aqui nós temos o resultado que é obtido, que é o resultado da peroxidase positiva. Ela vai ficar com essa coloração salmão na presença dos reagentes, caso a peroxidase esteja presente. O fundamento desta análise é uma reação com uma substância denominada guaiacol, na presença de água oxigenada, que vai ser catalisado pela enzima, que vai liberar oxigênio nascente e água que vai reagir com o guaiacol, que é uma solução incolor, e ela vai mudar então de cor. Então, guaiacol incolor, na presença de água oxigenada e da enzima peroxidase, nós vamos ter a formação do tetraguaiacol, que tem uma coloração marrom, escuro marrom, ou coloração salmão. Isso varia, né, em função da visualização de cada pessoa. Então, a ação da peroxidase, que é a enzima, sobre o peróxido de hidrogênio, libera o oxigênio, que transforma o guaiacol da sua forma leuco, que é essa forma aqui, para uma forma corada. Então, leuco é sem coloração. A enzima transfere o hidrogênio do guaiacol para o peróxido de hidrogênio e a gente vai obter então o tetraguaiacol, que é de coloração alaranjada quando solubilizado em água. Como o leite é aquoso, nós vamos ter então a presença desta coloração alaranjada, salmão, rosada. Vai haver essa modificação na coloração do leite, inicialmente branco, que comprova se tem peroxidase, ou seja, se o leite foi pasteurizado dentro da temperatura adequada. Uma outra análise que é feita para verificar a qualidade do leite é a crioscopia. Nós não temos o crioscópio, que é esse equipamento aqui. Uma porção do leite vai ser colocada nesse equipamento
e ela fundamenta na determinação do ponto de congelamento, que é denominado então índice crioscópico do leite em relação à água. Então esse aqui é bastante específico para determinar se existe água. Caso fique dúvida na determinação da densidade, da acidez, que pode estar relacionada então com a adição de água, faça a prova da crioscopia, que ela é específica. A variação do ponto de congelamento é uma variação muito pequena e se tiver água vai ser determinado. Então, nesse aparelho, no crioscópio, nós vamos ter um supercongelamento do leite numa determinada temperatura. O resultado pode ser expresso em graus Ortvedt ou em graus centígrados. Vejamos aqui quais são as principais adulterações que ocorrem no leite. Então, a fraude de alimentos ela é definida como substituição, adição, falsificação ou adulteração proposital da matéria-prima, dos ingredientes que são utilizados no produto final ou na embalagem do alimento, bem como afirmações falsas ou enganosas sobre determinado produto com o objetivo de ganhos econômicos. Então, muitas das fraudes no leite têm a finalidade de aumentar o volume, de controlar as alterações que são provocadas pelos micro-organismos, ou seja, alterar intencionalmente as características e a composição com objetivo lucrativo. Então, quais são as principais fraudes e qual é a finalidade? Adição de água. Normalmente, a finalidade é para aumentar o volume do leite. A adição de antibióticos, de formol, de ácido salicílico, os seus derivados, seus sais, ácido bórico e os sais derivados do ácido bórico, tem a finalidade de conservar o leite, evitando a ação de micro-organismos. Então, essas substâncias elas vão inibir o crescimento dos micro-organismos, no caso de antibiótico ou de formol, e no caso das substâncias ácidas, elas também tornam o meio mais inadequado para os micro-organismos desenvolverem. A adição de amido, de sacarose e de urina, a urina é alcalina, então ela vai interferir na acidez do leite, tentando então mascarar esse resultado. Já o amido e a sacarose são substâncias sólidas. Então, adiciona-se água para aumentar o volume, altera a densidade. Você coloca uma substância sólida, você consegue manter um certo equilíbrio nessa densidade. Tem que ter conhecimento para fazer isso e não errar. A maioria não tem, graças a Deus, e quando eles fazem essa adulteração, ela é detectada, ou geralmente a densidade vai ficar muito alta. Aí indica que houve adição de substâncias sólidas. A adição de bicarbonato de sódio ou soda cáustica são substâncias de caráter alcalino, e a finalidade é diminuir a acidez no leite quando esse leite não ficou na temperatura adequada ou quando existe contaminação bacteriana. Então, se você adicionar a uma substância alcalina, você diminui a acidez e você conserva o leite por mais tempo. O desnatamento. O desnatamento também é muito frequente, porque vai retirar do leite a gordura, e a gordura é o componente do leite de maior valor agregado. Então, esta figura ilustra de uma forma bem evidente a importância de nós termos um controle de qualidade no leite, para poder alimentar essa fofura que nós temos aqui.